Essa senhora Maia deve ser muito importante na sua vida. Seja bem-vindo, se inscreva no canal por gentileza. Este é o resumo da sua novela Terra Prometida, de quarta, 27 de março. Yusuf manda Ravena voltar para o palácio, que em breve voltará com a cabeça de Josué. Ela diz que não vai perder essa e vai lutar ao lado dele. Será que também quer morrer ao lado dele? Eloy conta de sua façanha para sua esposa. Mara questiona, dizendo: será que ele está falando a verdade? Talvez ele nem entrou na cidade. De saco cheio, Eloy grita, dizendo que já chega e que ela nunca gostou dele, mas ela está faltando com respeito com ele. Ela diz que é verdade, que não gosta dele. E ele vira para Ioná e diz que ela tem que tomar uma atitude agora. Ou ela vai para a nova tenda com ele, ou ele vai sozinho. A boba chora e diz: você não está falando sério, não é? Ele diz que está falando sério e pergunta: você vai comigo ou não? Nervosa, Leia fura o dedo e joga toda a costura no chão. Samara diz que nunca a viu tão nervosa assim e pergunta o que é. Ela não conta, mesmo Samara dizendo que elas nunca tiveram segredo uma com a outra. Ela vai para o quarto e Samara acende o alerta. Josué fala para Caleb que começou, o inimigo mordeu a isca, e grita para os soldados que todos avancem para o inimigo até que ele dê a ordem para recuar. Mara grita dizendo que a filha dela não vai largar a família e que ela merecia ter casado com um homem vencedor e não com um serviçal. Ioná pede que ela pare e diz que ama Eloy. Então ele diz para ela provar que o ama e pergunta se ela vai com ele. Ela fica em silêncio e ele diz que ela não está pronta para decidir, mas ele não dorme nem mais uma noite naquela tenda. E se ela quiser falar com ele, que vá até a tenda de Josué. Ele sai fumaçando e Mara diz para Ioná aproveitar e se livrar dele. Ioná diz que o ama e isso está fora de cogitação. Elidade diz que os soldados estão ansiosos para atacar e Salmo diz que eles têm que aguardar as ordens de Josué. Salmo observa e fala para Elidade que a luta já deve ter começado. E começou mesmo. Eloy chora e pede que Ioná não se decida muito, pois ele não consegue viver sem ela. Aruna chega e ele conta o que está acontecendo. Aruna diz que tem certeza que Ioná vai aceitar sua decisão e diz que foi para lá para ter um pouco de paz. Eloy diz: então somos dois que não temos paz na nossa tenda. A luta continua. Josué fala que chegou a hora e Caleb diz que os cananeus não perdem por esperar. Ele grita para os hebreus recuar. Yusuf diz para Ravena que os hebreus estão recuando e ela diz para que eles o cerquem na pedreira. E ele grita para acabar com eles de uma vez por todas. Darda diz que Zaqueu está de alta e já pode voltar para sua tenda. Ele fica feliz e pergunta por que ela não deu essa notícia ontem, para ele poder lutar. Ela diz que fez de caso pensado, pois ele ainda não pode e tem que se recuperar. Zaqueu agradece a todos e diz que salvaram a vida dele. Darda diz que é para isso que estão ali. Samara chega e pergunta a Darda se pode ter uma conversa com ela. A batalha continua e Caleb entrega uma lança para Josué. Ele se afasta e vai até em cima do monte. De lá, Deus fala com ele e manda que ele aponte a lança para Ai, pois ele entregará a cidade em suas mãos. A ponta da lança brilha e de longe Salmo enxerga a luz. Avisa para todos que chegou a hora. Ele puxa a espada e grita: vamos invadir a cidade. E todos marcham rumo a Ai. Com a cidade desprotegida, todos os soldados hebreus entram pelos portões e quebram tudo. Daniel diz para Salmo que os soldados estão fazendo como ordenado, recolhendo tudo de valor que estão encontrando. Salmo diz que vai tudo para o tesouro de Israel. Ele diz para os soldados que se cumpra a vontade de Deus, para queimar tudo, que não sobre um pedaço intacto do reino de Ai. Eles jogam fogo em tudo, e em pouco tempo Ai se consome. Lá fora, Ravena encoraja os seus soldados. Ela diz que todos os deuses estão lutando com eles. Ele diz que é questão de tempo para vencer os hebreus, e olha como eles estão fugindo. Ravena diz que eles não merecem viver. E Yusuf fala: pois vamos matá-los de um a um. Enquanto ele grita a palavra de forças para os soldados, Ravena enxerga os sacerdotes e ele
se admira deles estar ali no calor da batalha tão seguros. Ela diz que aquilo ali não está parecendo coisa boa e ela tem razão. Na mesma hora, um soldado grita e diz que está tendo fogo na cidade. Os dois olham e vê a fumaça e ela diz, então havia outro pelotão. Ele diz que caíram numa emboscada, foram enganados pelos hebreus. Malditos, isso não vai ficar assim. E Ravena diz o que eles vão fazer. O quê? Fugir seria mais correto, né? Josué, ainda com a lança, grita para os hebreus ao ataque. Vamos partir para cima dos cananeus. Eles vibram e partem para cima. Samara fala para Darda que só quer entender o que ela falou para sua mãe, que ela chegou muito mexida em casa. Darda diz que essa pergunta ela tem que fazer para sua mãe. E ela diz que já fez, ela não quis falar. Darda diz, então é melhor respeitar. Ela vê Iana e pergunta a Darda quem é e se ela não vai apresentá-la. Iana diz que é um prazer conhecê-la e como irmã de criação de Aruna, elas devem se dar bem. Ela diz que é claro que são as melhores amigas e que Aruna é a irmã que ela não teve. Ah, cara de pau. Iana pede licença para voltar aos afazeres e Samara pergunta a Darda de qual tribo ela é, pois não se lembra dela. Darda desconversa e diz que tem que voltar aos afazeres. E sai. Samara olha para Iana e diz, aí tem. Salmon diz que cumpriram o que foi ordenado e agora é seguir com o plano e atacar o inimigo pela retaguarda. Ele sai da cidade para cercar os cananeus. Iru cai do cavalo e perde a espada. Ele clama a Deus e diz que a vida dele está nas suas mãos. O cananeu diz, mas ele quer a sua morte, hebreu. Otiniel chega e mata o cananeu. Ele pergunta se Iru está bem e ele diz, graças a você, primo, é uma honra lutar ao seu lado. Isso acontece na mesma hora que Noemi ora com Axa e ela diz para sua mãe que queria ter a mesma firmeza que Noemi tem na oração. Ela diz que isso se chama fé, pois não adianta orar sem crer que está sendo ouvida. Ela diz para sua mãe que Otiniel está diferente, parece que está até mais bonito. Noemi diz que é verdade, ele amadureceu com a morte do seu pai. E pergunta se ela está interessada nele. De volta à batalha, Yusuf chama os soldados de inúteis e manda eles lutarem pelo rei. Ravena observa Josué e Caleb grita para ele ter cuidado. Josué se vira e pergunta quem é ela. Ela diz que é a última visão que ele vai ter antes de morrer. Ela faz aquela bola de fogo e joga em cima dele gritando, morra Josué. A bola não sai das mãos dela. Ele diz, seus feitiços não me atingem, bruxa. No mesmo instante, ela é consumida pelo seu próprio feitiço e sai gritando, pegando fogo ela e o cavalo. Já foi tarde, bruxa. Josué olha para cima e agradece a Deus só com um gesto. Samara volta para a tenda e diz para sua mãe que estava passeando e passou na tenda de Darda e viu uma moça que se chama Maia e pergunta se ela conhece. Na luta, Yusuf encontra Caleb e diz que ele vai pagar caro por ter enganado. Caleb diz que quem vai pagar caro é ele por ter feito seu filho de prisioneiro. Eles começam a lutar, mas Caleb é rendido, com uma espada no pescoço, e Yusuf chega perto dele e diz, agora Caleb, líder de Judá, prepare-se para deixar esse mundo. Leia diz que conhece de vista e tenta se sair da conversa. Samara não deixa e diz que só estava curiosa, mas agora tem certeza que tem alguma coisa. E pergunta se a sua mãe vai contar para ela ou ela vai ter que descobrir sozinha. Eu vou ter que descobrir para mim mesma. A senhora escolhe.